Nós estamos aqui para mais um Minutos do Acolhedor. E hoje o Minutos é um Minutos muito especial, porque nós vamos ter a presença de Maria do Carmo, que é uma acolhedora do projeto Acolher Perdas e Luto. A Maria do Carmo está aqui hoje porque ela vai embelezar esse Minutos do Acolhedor. Como vai você, Maria do Carmo? Oi, Rosana, tudo em paz, graças a Deus. Eu agradeço o convite e espero que esse seja o primeiro de muitos. E vai ser muitas vezes mesmo. Por quê? Porque nós estamos iniciando nesse 2022 o Minutos do Acolhedor numa nova versão, onde a gente está começando com os 12 temas do nosso método de acolhimento ato de amor, e a cada 3 temas, no quarto tema, sempre vai haver um convidado que é acolhedor no projeto, para comentar a sua experiência nos grupos de acolhimento sobre esses 3 temas. Então, hoje é o nosso início, nós já postamos o choro reparador, que é o primeiro tema, o contato com o sentimento, que é o segundo, e o aprendendo com a dor, que é o terceiro. E hoje Maria do Carmo está aqui para que a gente faça comentário de troca de experiências sobre esses 3 temas, experiências que ela tem dentro do grupo de acolhimento e eu também. E a gente trouxe até alguns estudos de casos de pessoas que trouxeram várias possibilidades que elas realizaram dentro desses temas para que a gente possa dividir com vocês. Então, eu queria iniciar com o choro reparador, que é o nosso primeiro tema. E eu e Maria do Carmo, até antes de começar, estávamos falando sobre isso. Como o choro reparador ele é impactante, porque as pessoas chegam com o peito muito apertado, muitas vezes não conseguindo dividir com ninguém, e ali, quando a gente faz o primeiro exercício, que é a pessoa contar para a outra, chorar de lágrimas, às vezes chorar de uma forma de falando, de dividindo com o outro, como aquilo alivia. Não alivia, Maria do Carmo? Sim, Rosana. Às vezes, muitas vezes os acolhidos chegam com muita culpa também, né? E aí eu falo por mim. Quando eu cheguei no projeto para ser acolhida, eu sentia uma culpa tremenda, porque muitas pessoas haviam me falado que se eu chorasse muito, eu estaria fazendo o meu filho sofrer. Então, eu sentia a vontade de chorar e eu me prendia. Eu dizia, não, meu filho já partiu, como é que eu vou ficar aqui piorando a situação dele? Eu preciso ajudá-lo. Então, eu me privava de chorar. Mas eu estava devastada. Então, conhecer o choro reparador foi libertador. E assim acontece nos grupos. As pessoas, muitas vezes, têm receio de chorar, achando que os outros não querem mais ouvir aquele choro, que é cansativo, né? E muitas vezes elas se fecham. Claro que em alguns casos isso é bem verdade, mas em outros não. Às vezes a gente até imagina e faz disso uma verdade. E eu lembro muito bem da sua fala, dizendo que você já calava, mas quando você resolveu, quando você foi orientada a falar pelo Romão, falar do seu choro, você dizia, não, eu não preciso chorar. Mas aí você viu como foi, como as pessoas se interessaram pela sua história, e isso alivia de fato. Então, é isso que nós orientamos, a conversar, a colocar para fora, a chorar de lágrimas, a chorar de palavras, a escrever, a gravar um vídeo, contanto que você libere aquela emoção, porque é libertador fazer isso. E aí o peito está muito inflado, com muitos sentimentos, e aí, à medida que esse choro vai saindo, vai esvaziando, e outros sentimentos mais leves acabam chegando, e isso é muito bom. É muito bom. Eu trouxe até uma fala de uma das pessoas do grupo de acolhimento, que quando ela foi fazer exercício, que era conversar, contar um pouco do que ela sentia para 2 pessoas diferentes, né, para que ela pudesse praticar esse choro reparador, ela trouxe de volta um retorno assim, eu percebi que eu não tinha com quem falar. Aí, isso a gente foi percebendo no decorrer do projeto, que muitas pessoas tinham essa fala. De repente, elas percebiam o quanto poucos amigos ela tinha, quanto poucas pessoas ela confiava para ela se abrir. Então, às vezes, o choro reparador, ele desperta isso em nós. Nós percebemos que precisamos construir essa família universal.
né? O projeto tem essa proposta de sermos essa família universal entre nós e para quem fizer parte conosco, mas nós também precisamos entender que isso também avança no projeto e também em todas as áreas, no emprego, na família, né? Então, precisamos fazer vínculos afetivos, né? Para que nesses momentos que a gente tanto precisa, a gente possa contar com pessoas que vão nos ouvir naquilo que a gente está sentindo. Isso acontece com frequência, não acontece, Maria do Carmo? Pessoas que dizem isso? Sim, Rosana, e a gente fica bem comovido com essas histórias, né? Porque você imagine lá num momento desses, tudo que você quer é colo, é apoio, e você olhar para os lados e não ter ninguém. E aí nós reforçamos essa história da família universal, a importância dos vínculos, né? E é muito interessante que os grupos, eles se oferecem, os acolhedores se oferecem para ouvir as histórias. É muito interessante, porque essa família ela começa a ser construída lá dentro do grupo. Os vínculos começam a serem feitos lá e a família se forma a partir dali. Eu lembro bem de um que, bom, eu não lembro agora o grupo exatamente, mas aí os acolhedores, eles, não, passa comigo, e aí eles se ofereceram, foi muito legal. Mas é muito importante, sim, que os vínculos aconteçam, porque o apoio nesse momento é fundamental. E esse apoio, ele pode ser falado, ele pode ser sentido, ele não precisa ser expressado com palavras. Muitas vezes você fica quietinho apenas, você fica perto apenas, você oferece o seu ombro, o seu colo, e isso já é um remédio grande, um conforto muito grande. Outra coisa também que a gente vê bastante, né, Maria do Carmo, é as pessoas dizerem que os outros não aguentam mais escutar. Então, muita gente, às vezes a pessoa fala, eu estou rodeado de gente, mas eu estou sozinha. Porque as pessoas não têm mais tolerância, elas querem que eu supere, elas querem que eu vire a página, que eu dê a volta por cima, que eu esqueça, que eu não fale mais. E isso é muito doloroso para nós que estamos passando por uma vivência desse tipo, a não poder falar do nosso ente querido, porque o outro já está cheio, o outro não aguenta mais, o outro não quer ouvir. Então, isso é uma outra coisa que a gente repara muito, né, Maria do Carmo, que acontece. Porque já faz um ano e você ainda está desse jeito, imagine. Né? Mas já faz um ano e você ainda está assim. E aí eu lembro bem de uma acolhida que era bem recente ainda, tipo assim, 6 meses, e ela dizia que dentro de casa ela já não podia mais falar, porque a filha já reclamava, porque o esposo já reclamava, e aí ela dizia que estava inflada. Ela dizia, eu estou inflada, os meus sentimentos represados, eu não consigo falar. Eu não posso falar, a palavra é essa, eu não posso falar, eu não posso chorar, e eu tenho que fingir que estou bem dentro da minha casa. Você imagine que sofrimento, né? Quando, Então, na verdade, o que nós mais queremos é falar, falar e falar, e a gente não cansa de fazer isso. Então, na perspectiva de um acolhedor, Maria do Carmo, nós estamos aqui de frente, vamos supor, de um acolhedor nos ouvindo, e ele se visse de frente dessa situação, das duas situações que a gente mencionou, por exemplo, o que nós diríamos para ele, né? Como eles deveriam abordar, respondendo a essas pessoas, né? Por exemplo, como você contou, dentro de casa eu não consigo mais ter esse tipo de espaço para poder trazer aquilo que esse choro, esse alívio, né? Então eu pensei, como acolhedores, nós poderíamos dizer para eles, mas aqui no grupo você pode, né? Porque o objetivo não é ele criar uma desavença com a família dele, porque isso é muito doloroso, né? Criar mais conflito com a família. Mas de repente aqui nós podemos ser essa família que vamos poder te escutar enquanto você precisa. É exatamente isso que nós dizemos, Rosana. Até porque muitos dos acolhedores já foram acolhidos e sabem a importância desse apoio do grupo, né? Vai fazer 3 anos que o meu filho partiu e eu falo do meu filho todos os dias no grupo e isso me faz um bem enorme, né? E
Mas, assim, no meu meio familiar, no meu meio profissional, eu já não falo tanto, porque muitas vezes as pessoas não sabem mesmo o que falar. Mas aqui no grupo, não. Aqui no grupo, nós conversamos todos os dias, nós chamamos os acolhedores, nós gostamos de ouvir as histórias, deixamos eles muito à vontade para chegar, para chorar, para conversar, para reclamar, para fazer o que eles sentirem vontade de fazer, porque esse é o nosso espaço. Aqui nós não cobramos, nós não delimitamos tempo, não tem pressa, o tempo é o tempo dele. Se ele não conseguir fazer o grupo e terminar pronto, né, como ele acha que deve, ele volta e faz o grupo novamente, quantas vezes forem necessárias. E isso é um presente de Deus, isso é um presente. Porque esse lugar aqui é nosso, de muito respeito, com os sentimentos de sem cobrança, isso é fantástico, é maravilhoso. E é assim que eles se sentem aqui, acolhidos. Quando a gente pensa no segundo tema, que é o contato com os sentimentos, né, eu me lembrei de um dos relatos de uma das pessoas que a gente acolheu num dos grupos, que ela dizia assim, que ela se preocupava muito de dizer o que ela estava sentindo, porque ela ficava assim, com medo do julgamento das pessoas, né? Se eu entrar em contato com o que eu sinto e começar a me expor, as pessoas vão achar, ela mencionou, que eu sou fraca, né? Que eu não tenho autocontrole, eu vou começar a incomodar as pessoas, né? Então, foi muito importante ela trazer isso, porque a gente pôde dividir com ela que, às vezes, para cuidar de nós, nós vamos ter que nos expor. Às vezes, para cuidar, entrar em contato com o que é nosso e a gente poder trabalhar um pouco de uma certa transparência, né, a gente vai precisar sair dessa caixinha do medo do outro gostar menos da gente, por poder enxergar coisas na gente que nós não acolhemos. Porque se eu estou preocupada que o outro acha que eu sou fraco naquela área, é porque eu não me acolho naquela minha atitude, naquela área. E aí eu fico achando que o outro também não vai me acolher. Então, para a gente entrar em contato com o sentimento, nós precisamos atravessar, sair dessa caixinha e entender que toda vez que eu entro em contato com o meu mundo interior, eu cresço, eu me conheço um pouco mais e me despreocupar do que os outros vão pensar, né? Agora eu choro muito, eu reclamo muito, eu falo muito. Entrar em contato com aquilo que a gente sente não se preocupar. Claro, eu não estou falando de fazer nada contra o outro, mas não se preocupar com o que o outro vai pensar sobre mim. Né? Porque fulano passa o luto de uma outra forma, ele não chora, isso é um problema do outro, mas eu não sinto assim, né? Então, é muito importante essa autenticidade nesse contato com as nossas emoções. Eu separei aqui um trechinho de um depoimento, Rosana, que a pessoa disse assim: os sentimentos que me acompanham são revolta, medo, solidão, raiva. E ela disse: sinto isso depois da partida da minha filha. Nesta luta diária, busco na natureza e na poesia o amor. Então, eu me vejo nessa fala, porque o meu filho partiu pelo suicídio e eu senti muita raiva dele, muita raiva. E eu tinha vergonha de sentir. Eu não dizia a ninguém que sentia isso. Eu sentia, ficava com vergonha de sentir. Poxa, meu filho partiu, ele morreu, e eu sinto raiva dele. Eu não entendia isso, eu não entendia. Mas é um misto de sentimentos. E, assim, ter contato com os sentimentos também foi libertador, porque eu entendi só aqui que eu podia, sim, que aquilo tudo era real, era meu, eram os meus sentimentos. Então, eu tinha, sim, que cuidar desses sentimentos, aprender a tratá-los com carinho e a resolver cada um deles. Mas é isso. Alguns sentem só tristeza, outros sentem raiva, outros sentem desilusão. Então, são muitos os sentimentos. O luto, ele é muito individual, ele é muito singular. Então, o que você sente é diferente do que eu sinto. Como você sente é diferente de como eu sinto. O tempo que você precisa é diferente do tempo que eu preciso. Então, é isso que nós procuramos mostrar aqui nos grupos aos acolhidos, que está tudo certo, não tem nada errado. Eu não preciso me fingir de forte para agradar o meu colega,
não, eu estou chorando, eu quero chorar, eu choro. Inclusive, Rosana, a minha irmã é psicóloga e eu passei um tempo na casa da minha mãe e eu me privava de chorar. E eu dizia assim, é porque a minha mãe está perto. E aí a minha irmã falou assim, que eu lembro disso, isso me ajudou muito. A minha irmã falou assim, mas ela pode estar querendo chorar também. E por que vocês não choram juntas? Né? Então, isso é fantástico. Às vezes a gente pensa muito no outro, esquece que o outro pode estar sentindo o que a gente está sentindo também. Então, por que a gente não se une, né? E um ajuda o outro? Porque é isso. É tudo que a gente precisa, é estar perto, é sentir o amor, é sentir o respeito, é sentir a compreensão, é sentir o acolhimento. E o acolhimento não precisa você não é dizer, ah, vai passar. Não é isso que a gente quer ouvir. Não, Decididamente não é isso que a gente não quer é ouvir. isso. Né? Vai passar, supere, você vai superar. Ninguém supera isso, né, Rosana? Não. A gente aprende a Lidar. administrar, a conviver, né? É Mas isso. é isso, é isso que a gente diz ao acolhido sempre. E, Né? sem dúvida, esse é o nosso papel como acolhedor, acolhedor do projeto, mas acolhedor do vizinho, acolhedor da pessoa que trabalha com a gente, acolhedor da nossa comunidade, é o acolhedor. Quem é acolhedor do projeto é acolhedor em qualquer coisa na vida, né? De qualquer pessoa, qualquer circunstância, né? Nós somos acolhedores. E isso me fez pensar no terceiro tema, né? Tão polêmico, aprendendo com a dor, né? Polêmico, porque quando chega ali, a pessoa, a primeira coisa que ela fala é como aprendendo com essa dor? Eu não tenho nada para aprender com essa dor é insuportável, ela não ensina É nada. possível? É possível? Como É isso é possível? possível aprender alguma coisa com essa dor? Não. E eu acho fundamental esse tema, né? É um dos temas que eu acho que, para mim, foi uma virada de chave muito grande, porque quando a gente pensa que não consegue ter nada, que a gente não pode aprender nada, né? Porque aquilo que a gente está passando a gente acha que não é justo, não deveria ser como foi, é o momento que a gente vai mais poder extrair novas possibilidades, porque diante daquela circunstância que a vida nos apresenta, a gente vai precisar de fazer muitas mudanças, a gente vai começar a ver muitas coisas diferentes, às vezes nossa vida vai mudar muitas coisas também, vai mudar, né? Ou porque o filho partiu, o esposo partiu, aí você vai criar as crianças sozinho, assim, vai mudar muita coisa, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. E, às vezes, a revolta, a tristeza, de primeira, a pessoa chega ali e não consegue observar nada de mudança. E quando a pessoa faz a pergunta clássica, mas eu vou aprender o quê, meu filho tendo morrido? Daí a gente pode trazer tanta coisa, né, Maria do Carmo? Eu posso aprender a ser mais resiliente, eu posso aprender a entender o ciclo da vida, que a morte faz parte do ciclo da vida, que é esse desenlace do corpo físico à alma. Eu posso aprender a ter um olhar diferente para outros tipos de prioridades, né? Que às vezes a gente vem vindo aqui com encrencas, com brigas, coisa e tal, que a gente vê que é tão bobo diante, por exemplo, de um desfecho como a passagem do ente querido. Então, eu acho que há tantas aberturas de mudanças. Como é que você viu nas suas experiências dentro do grupo, não só de você pessoalmente, mas tantas pessoas, né, que você atende dentro do projeto, esse aprendendo com a dor, Maria do Carmo? A princípio, Rosana, é essa pergunta que se faz, né? Como é possível aprender com a dor? Até porque no terceiro tema as pessoas ainda estão muito resistentes, lógico. Até porque também tem lutos que chegam muito recentes, né? Fresquinhos mesmo. Então a pessoa está muito, muito sofrida. É difícil ainda falar desse aprendizado, mas essa é uma construção, né? É importante que você se abra, busque ajuda, que é o que eles estão fazendo nos grupos. Quem está no grupo está buscando ajuda, né? E aprender com a dor é entender que, principalmente, que ninguém passa pela vida sem dores, sem culpas e sem enfrentar a morte, né? Em algum momento da vida, nós erramos e nos sentimos culpados. Nós enfrentamos a morte, seja dentro da nossa casa, seja na casa do vizinho, mas a morte ela é uma constante, ela existe. E o sofrimento também. Então,
não é que você seja escolhido para... Você não está sendo castigado. Isso faz parte do ciclo da vida. Então, entender que a vida é um ciclo, que quem chega parte. Não existe, não tem como ser diferente. Entender que uma hora todo mundo vai, que essa hora não depende de nós. Não somos nós que decidimos que hora é essa. Então, não é um castigo. E entender, principalmente, a tirar as lições. E a pergunta a ser feita, Rosana, não é por que comigo? Né? Eu gosto de fazer duas perguntas. Por que não comigo? Ora, se eu estou aqui também em condição de igualdade com todo mundo, com meu vizinho, com meu irmão, eu estou em condição de igualdade. Então, se eu estou aqui, eu estou também. É claro, o meu filho partiu e parece que muda, que muda aí as coisas, a ordem muda, né? A gente quer, todo mundo quer que o pai não quer enterrar o filho, claro, mas não depende da gente, não sou eu que decido. E a segunda pergunta a ser feita, Rosana, o que eu vou aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Então, é isso que nós procuramos mostrar dentro dos grupos. Sim, tem muito aprendizado embutido nisso tudo. Quando a gente se abre, a gente aprende demais, a gente aprende a gratidão, nossa, de todos os aprendizados, a gratidão, para mim, é a coisa que eu aprendi a agradecer, e as pessoas aprendem nos grupos a focar no que você teve, no que foi vivido, e não no que deixou de ser vivido. Olha só, pode ter sido um dia, mas o que aquele sentimento causou dentro de você, o que aquele sentimento trouxe de bom, aquilo é indescritível. Pode ter sido um dia, pode ter sido um ano, pode ter sido 24 anos, como foi o meu caso. Então, eu sofri muito pelo que eu deixei de ter. Eu não vi a formatura do meu filho, mas o que eu vivi nesse período todo, isso aqui tá gravado em mim para sempre. Tudo que foi vivido, tudo que foi construído, tudo, tá? Isso aqui é meu, a morte não levou isso. Então, que aprendizado maior do que você viver e aprender a amar, sem tocar, aprender a amar, né? E a gente ama, a gente aprende, isso se amplia, isso cresce, isso não diminui, isso aumenta todos os dias. Aumenta. Então, a gente tem muito a aprender. E a gente sai daquele lugar de que a vida tem que girar de acordo com o que eu quero. Esse lugar, né? Isso vai ser um outro tema que a gente vai falar, que vem depois, é o quarto, sobre a impotência, mas no Aprendendo com a Dor, a gente começa a lidar com isso, começa a lidar de que eu não preciso que seja como eu quero, eu preciso viver bem com o que eu tenho. Então, esses 24 anos, você pode viver bem com tudo isso que você tem, porque isso não deixou de existir para você, porque seu filho desenlaçou o corpo físico, a alma. Isso está em você, está nas suas células, está na forma do brilho do seu olhar, a forma como você vibra a vida. Ela está pertinente à sua maternidade, à convivência, né, que você pôde usufruir. Então, assim, a gente validar o que a gente tem. Então, para mim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a dor, e para mim não foram 24 anos, foram um pouquinho mais de 24 meses, mas o que eu enxerguei foi o copo cheio. A grande oportunidade de poder amar aqueles 2 filhos, a grande oportunidade daquela convivência naquele período, né? Que podia ser um período, às vezes você está com o esposo lá, vive com ele há 40 anos, né? E aí você fala, eu quero mais, ele não podia ter partido, mas eu tenho que olhar para os 40 anos que eu vivi com o esposo, tudo que você construiu junto com aquela pessoa, tudo que você pode ensinar, o legado. Então, eu acho, assim, de uma extrema importância, quando a gente chega nesse tema de aprender com a dor, aprender a ter uma outra visão, porque isso nos levou a uma outra visão. Nós passamos a ver a vida
de uma forma muito mais presente. Porque se a gente começa a sentir isso, hoje, essa chance de nós duas estarmos aqui juntas, isso é uma grande energia na nossa vida, porque a gente se conheceu graças à nossa história, né? Nossa história nos atraiu. E dessa nossa história, a gente tem jogado sementes por causa dela. E essas sementes, elas são presentes, elas são no presente, elas não são no futuro. Nós estamos acolhendo hoje, ontem, antes de ontem. Então, elas são presentes na nossa vida. Então, nós não aprendemos com a nossa dor, claro, olha o que a gente está fazendo com ela. Nós estamos jogando sementes, acolhendo outros corações por causa dessa nossa dor, né? Então, e por causa do presente que a vida me deu. Presente. Né? Imagina, foi um presente. O meu filho foi um presente, ele é um presente. Eu continuo aprendendo todos os dias por causa dele, né? Então, isso ninguém me tira, ninguém me tira. E eu só quero aprender, eu só quero honrar o meu filho, porque a gente aprende a fazer isso também. Né? É verdade. A não lastimar e agradecer. Agradecer. E na perspectiva de um acolhedor, se você se vê, né, se você está nos escutando e você se vê diferente de uma pessoa que vai dizer para você, porque isso é muito comum, né? A quem já tem mais experiência sabe, mas se você está entrando agora no grupo, você é novo, você vai ver isso com frequência. Eu não tenho nada para aprender, o que que eu vou aprender? Tudo está tão ruim, está tudo tão escuro, tão nebuloso, e aí você dizer sim, né? Você vai aprender a sentir toda essa convivência, o valor desse vínculo, né, que vai ficar impregnado, uma forma diferente de você poder se conectar com essa pessoa amada, que não é mais o físico, mas é você perceber o tamanho que a pessoa ocupa dentro do seu coração, né? Então, existem milhares de possibilidades de nós crescermos com a dor. Maria do Carmo, foi absolutamente fantástico esse primeiro momento. Eu quero muito te agradecer, porque você abriu essa nova ideia aqui da gente falar mais no Minuto do Acolhedor sobre os temas, e você foi minha primeira convidada. Então, foi muito bom você estar aqui comigo, e a gente vai destrinchar isso muitas outras vezes, porque eu acho que isso é um tema que precisa o tempo todo ser dito, ser falado, não porque nós estamos apenas na pandemia, mas porque todos vamos viver de alguma forma o luto em algum momento da nossa vida, se ainda não vivemos, né? E isso também é um trabalho onde a gente não só acolhe pessoas que passaram pela dor, mas nós temos trabalhado através do treinamento, através das lives, para ser preventivo para aqueles que ainda não viveram, mas que vão viver, mas que eles possam viver de uma outra forma, né? De uma forma muito mais leve, e entendendo a vida de uma outra perspectiva. Então, gratidão, Maria do Carmo, por você estar aqui comigo. Foi muito bom. Obrigada pelo convite. Um para você e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.